roubar, vencendo vem Jesus. As últimas 3 pregações trataram desse assunto, de sofrimento, e que é promessa de Deus esse sofrimento na nossa vida, e visa nos ensinar, sempre, todas as situações, nos ensinar, nos trazer para perto dele, uma série de situações. Eu tenho dito a alguns irmãos que às vezes estão passando por tribulações e de alguma forma se afastam da igreja. Agora, há pouco tempo, a semana passada, uma falou comigo isso. Pastor, me afastei porque eu estou passando por alguma dificuldade. E você fez a pior escolha possível. Foi se afastar da igreja, porque está passando dificuldades. Então, que a gente lembre disso, irmão. Deus está sempre, é para nos trazer para perto, não é para nos afastar, não. Né? Que Deus nos abençoe. Meus filhos, pode apertar o dedinho aí já. Então, nós vamos cantar um cântico bem antigo, né, do meu tempo. Então a gente gosta de cantar, aliás, não é do meu tempo, não, é bem anterior, é 4.000 anos, é 4.000 anos atrás. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Os irmãos, alguns irmãos às vezes dizem: pastor, olha naquele pastor, só canta cântico velho, não canta a música da moda. De meu amigo, os cânticos que eu canto são bem mais velhos do que você imagina. Todos estão na Bíblia, são cânticos da letra da Bíblia, tu é bem velho mesmo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Esteve aqui na igreja no domingo. Quando terminou, ele veio dizer: mas rapaz, você cantou uns hinozinhos velhinhos. Diga: são bem velhinhos. São bem velhinhos, são do tempo da Bíblia.
Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o nosso Deus de misericórdia, de graça e de paz, porque em meio a grandes tribulações, o Senhor tem nos socorrido e dado alívio para os nossos corações, para as nossas almas. Obrigado, Deus, porque nós passamos, sim, pelas lutas deste mundo, mas agradecemos não pelas lutas, mas por sabermos que o Senhor está conosco em toda a caminhada. Hosana, hosana ao nosso Rei. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, logo no capítulo 1. E leremos os versículos de 15 a 23. Esse bloco aqui, que na minha Bíblia tem o título Paulo ora pelos crentes. Assim está escrito: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. E pôs as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então, segundo as nossas regras de uma boa escrita, esse texto de Paulo aqui de 15 até o 21 está simplesmente horrível, digamos assim, que é um texto muito grande, sem pontos, sem nada, para você entender, às vezes fica meio complicado. Mas olha, irmãos, eu disse domingo passado que eu ia mudar. Eu vim há 3 domingos já falando, na época de Covid, é só o que se fala, só que eu falo de uma forma diferente. Eu falo mostrando que isso vem de Deus e é para o nosso ensino. Os outros dizem que vem do diabo e é maldição. É para a gente orar, fazer jejum e oração para acabar com a Covid. Então eu resolvi falar, lembrei, Daniel me mandou um vídeo, eu achei bem interessante, Paulo me mandou um vídeo, outros irmãos falaram comigo de alguma coisa sobre oração. Oração, e rapaz, eu vou falar de novo sobre oração. A oração segundo a vontade de Deus. Qual é o foco da oração de um salvo? Então, irmãos, relembrando aqui, nos 3 domingos passados, falamos sobre as aflições, o Senhor mesmo Jesus dizendo, olha, isso eu vos falei, tudo que eu falei até agora é para que vocês tenham paz em mim, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vimos isso aqui em João 16:33. Depois nós falamos da paz pela justificação em Cristo Jesus, no texto de Paulo, capítulo 5 de Romanos, de 1 a 11. A glória de Deus, inclusive, deve ser vista nas tribulações, devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que isso vem de Deus, para terminar com a nossa esperança, perseverança, tudo. Nós vimos isso em Romanos 5:1. E domingo passado nós falamos que Deus usa esses nossos sofrimentos, inclusive para abençoar o próximo.
Não é para abençoar só a gente, não, é o próximo também. Paulo fala muito claramente que as suas cadeias, as suas pisas, serviram para incentivar muitos irmãos. Nós vimos isso aqui, né? E vimos também em João 12, 24 a 26, no domingo passado, como essas provações, tribulações são usadas por Deus, são santificadas por Deus para abençoar os irmãos. Então, em todos esses casos que nós falamos aqui, nós lembramos aos irmãos, eu falo sempre isso aqui, nós lembramos aos irmãos das inflamadas convocações de pastores para jejum e oração para combater esse demônio desse vírus aí, para que Deus retire esse sofrimento de cima da gente, para que Deus retire tribulações, retire sofrimento. O que eu discordo totalmente, qualifico e acuso os falsos pregadores como manipuladores do emocionalismo das pessoas que não conhecem a doutrina, não conhecem a Deus nem a sua palavra, pessoas ditas crentes que só estão preocupadas com o seu bem-estar pessoal ou familiar. Pessoas que querem estar muito bem, obrigado, nesse mundo condenado pelo próprio Deus. Isso é complicado. Dada a importância desse assunto, irmãos, que já temos tratado tanto aqui, esse problema de orações, que muitos irmãos, inclusive pastores, dizem que eu não gosto de oração. Eu não gosto de oração imbecil, rapaz. Eu não gosto de oração idólatra. Que é o caso, na grande maioria das orações, é pura idolatria, falta de conhecimento de Deus. Então, nós vamos mostrar isso aqui. Então, vimos falando nisso quantas vezes sobre oração, sobre qual deve ser o foco principal da oração do salvo. Insistimos nessa tecla de que a oração piedosa, a oração segundo a vontade de Deus, obviamente está de acordo com a doutrina. Não pode estar dissociada da doutrina. Uma oração que não está com base na Bíblia é idolatria. Oração sem entendimento da palavra de Deus, irmãos, eu insisto, é muito mais do que tolice. Eu às vezes digo com os irmãos, isso é tolice. Reunião de oração, isso é tolice. Mas é muito mais do que tolice, é idolatria. É idolatria. Faz parte de um mero mito religioso cultural. Eu sou mestre nesse assunto, eu estudo esse assunto há anos. O fenômeno da religião. É um mero rito religioso cultural. Seja qual for a religião e seja qual for a igreja do sujeito. É tudo igual. Se não houver conhecimento do Senhor Deus e da sua palavra, isso só é dado aos seus eleitos. É tudo idolatria. Então, irmão, nós sabemos que a oração de um salvo, ela está contida no propósito de Deus. Não ora porque ele quer orar. Se ele quer orar, já foi Deus que fez isso nele. Faz parte do propósito eterno de Deus. Porém, para conhecer a oração como um propósito de Deus, eu tenho que saber que propósito é esse. Eu tenho que partir do pressuposto de que somente um salvo terá o foco correto na sua oração, somente um salvo estará orando segundo a vontade de Deus, certo de que esse foco da oração dele já é determinado na doutrina. Não é ele que está inventando. Já está na palavra de Deus. Precisamos partir do pressuposto de que somente a partir da conversão é possível desenvolver um discipulado. Quando eu dei aqueles aulas de discipulado, na época que começou a pandemia, eu insisti muito nisso. Não há como discipular um não salvo. Nem há como um salvo não ser discipulado. Quem trata disso é Deus, nas duas situações. Então, irmãos, um discipulado, é possível desenvolver um discipulado sobre o fundamento da salvação. Isso tem que ser um eleito, como o homem começa dizendo aqui. O primeiro assunto da carta dele é Paulo aos eleitos de Cristo. Não é para qualquer um isso aqui, não. Aos eleitos de Cristo.
Somente a partir da conversão a pessoa pode entender qual é o fundamento da salvação. O Senhor Jesus, vimos na aula hoje de manhã aqui, temos visto isso aqui na escola dominical. O Messias prometido lá no Éden, o filho de Maria, o servo sofredor. De Isaías, já pregamos sobre isso aqui. O único capaz de oferecer sacrifício, isso é Ele mesmo o sacrifício. Vimos na aula de hoje de novo isso aqui. Sacrifício perfeito a Deus pelos pecados do mundo. Esse é o pressuposto básico que norteará a oração de um salvo, segundo a vontade de Deus. Como podemos identificar nessa oração de Paulo, pelos irmãos Efésios aqui. O texto, o título da minha coisa está dizendo aqui, Paulo ora pelos crentes. Mas se ele fosse coerente com o início da carta, que era para ele ter aqui, Paulo ora pelos crentes de Éfeso. Essa carta aqui foi para os crentes de Éfeso. Não foi para os crentes da igreja de 13 de maio, não. Como é a palavra de Deus, ela é eterna e louvado seja Deus por isso. Nós podemos perfeitamente ver essa oração aqui como sendo por nós. Mas ela originalmente foi pelos crentes de Éfeso. Então, irmãos, a gente tem que ver isso aqui. Qual é o pressuposto do apóstolo? Repito, que os efésios já eram convertidos. Paulo aos eleitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi a qualquer um isso aqui, não. Aos eleitos. E parte do pressuposto de que isso se deu de forma maravilhosa, como ele explica aos irmãos aqui nessa carta. Quantas vezes nós temos pregado sobre essa carta aqui? De forma maravilhosa, ele diz isso aqui, capítulo 1, versículo 3 a 14. Já preguei, já ensinei isso aqui diversas vezes. Como foi essa forma maravilhosa? Foi Deus eterno, Pai, desde a eternidade nos elegeu em Cristo. Versículo 6. E ele fez isso para louvor da sua glória. Depois, como foi que ele fez isso? Em Cristo. Como foi que Cristo fez isso? Se sacrificando, por nós tem toda a história, Cristo, a ação de Cristo salvadora. Aí lá no versículo 12 ele diz, ele fez isso para louvor da sua glória. Não foi por causa dos nossos olhos verdes, não. Aí depois, o que foi que aconteceu depois disso? Ele colocou o Espírito Santo em nós como penhor, como garantia de que nós chegaremos na sua glória. E ele fez isso para louvor da sua glória, versículo 14. O homem explica como foi esse negócio. É por esse povo que ele está orando. Aí, irmãos, ele diz, esses efésios já eram convertidos. Foram salvos pela eleição eterna do Pai, pelo sacrifício do Senhor Jesus. E que agora tem a garantia do Espírito Santo de que Ele os levará até a glória. Que maravilha, irmãos. Essa salvação maravilhosa, Paulo lembra esses efésios aqui, nada mais é do que o cumprimento da nova aliança prometida por Deus pelos profetas. Especificamente Jeremias fala nisso, Ezequiel fala nisso, essa nova aliança. Que Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo, prometeu salvar esse povo através do Messias que haveria de vir, e garante levar esse povo eleito para a sua glória. E a estes eleitos, Deus revela que o sacrifício do Messias na cruz do Calvário é exatamente a concretização daquela nova aliança prometida lá nos profetas. E que isso se aplica aos seus eleitos, sejam israelitas ou não. Isso era um problema que Paulo tinha lá naquela época, seríssimo. Que os israelitas achavam que eram só eles. Especialmente os judaizantes não aceitavam esses efésios aqui, que eram gentios, eram gregos. Então eles não aceitavam isso. Então Paulo diz que Deus, conforme o profeta dizia, lhes tira do peito um coração de carne. Sempre eu lembro isso aqui em Santa Ceia. Ele mesmo diz, eu farei uma nova aliança, na qual eu tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. Tirarei o seu espírito, colocarei um novo espírito. E colocarei neles o meu espírito, porque eu colocarei o meu temor para que eles andem de acordo com os meus estatutos, meus decretos. Isso está escrito tanto em Jeremias como em Ezequiel. 2 vezes em cada um dos profetas está escrito isso. Em 2 capítulos diferentes em Jeremias está escrito a mesma coisa. E Ezequiel, de novo, está escrito em 2 capítulos diferentes essa mesma promessa. Então, irmãos, em sua pregação, Paulo deixou claro que essa promessa não era exclusivamente para Israel, como pensavam os judeus, e sim para a igreja de Cristo. A esses Efésios mesmo ele diz que ele derrubou o muro. Não existe mais separação. Nós agora somos todos da família de Deus. A esses mesmos Efésios ele diz isso aqui. Então, irmãos, por isso que a sua oração
parte do pressuposto de que esses efésios já sabiam disso. Afinal de contas, foi ele quem pastoreou essa igreja durante 3 anos. Eu, particularmente, acho que essa carta aqui não foi escrita aos Efésios, particularmente, mas isso aí é outra história. Aqui está dizendo que foi, então a carta aqui é aos Efésios. Muito bem, então, irmãos, olhem só. Nós vemos isso aqui. O foco da oração do homem não é exatamente o foco das orações que a gente vê e ouve. Não é. Ele parte do pressuposto que esses Efésios já sabiam. A fé no Senhor Jesus, olha o complemento aqui, e o amor desses Efésios pelos santos, pelos irmãos, eram conhecidos do apóstolo. Ele foi pastor desse povo lá durante 3 anos. E são motivo da sua oração, dar graças a Deus, porque ele sabia disso. Ele sabia do conhecimento que esses irmãos tinham, até certo ponto, digamos assim, desse amor, da fé que eles tinham em Jesus Cristo, e do amor que eles evidenciavam, essa fé no amor aos irmãos. Ele diz isso logo nos 2 primeiros versículos que nós limos. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças. Olha o motivo da oração do homem. Primeiro ponto da oração. Olha qual foi o primeiro motivo. Dando graças a Deus por saber da fé que aqueles irmãos tinham em Jesus, que era evidenciada no amor que eles tinham pelos santos. Que diferença das orações que a gente ouve em qualquer lugar. Todas, com raríssimas exceções, todas centradas no nosso bem-estar, nesse mundo condenado. Então, irmãos, prestem bem atenção, meus filhos. Olha a estreita relação que há entre a fé em Cristo e o amor aos irmãos, né? Só que o apóstolo sabe que tanto a fé como o amor precisam ser desenvolvidos. Eu não posso receber uma fé e agora tenho um amor, pronto, tá bom demais isso aqui. Sou crente, vou para a igreja todo domingo, uma vez pedida, digamos assim. Como eu chamo a atenção de vocês aqui, há 15 anos chego atrasado, não há problema nenhum. Está bom demais. O apóstolo sabia que essa fé e esse amor dos Efésios precisa ser desenvolvido a cada dia, precisa crescer, e ele sabe que esse crescimento só pode se dar à medida que o salvo cresce no conhecimento de Deus. Não há como ser santificado à parte da doutrina, não há como ser santificado à parte do conhecimento crescente na palavra do Senhor, não há como. Por isso que eu insisto com vocês numa frase terrível: quem não tem necessidade de se alimentar da palavra de Deus, não nasceu. Vocês já viram algum ser vivo que não precisa se alimentar para dar continuidade à sua vida, para se desenvolver? Vocês conhecem algum ser vivo que não precisa se alimentar para se desenvolver? Não! Pois é, não existe crente que não precise se alimentar para continuar sendo cada vez mais crente até alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus. Paulo, aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Não há essa possibilidade. Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. E como é que eu alcanço a santidade? Na palavra. Não tem outro jeito. Então, irmãos, Paulo sabia disso. Ele sabe que o crescimento desses irmãos só pode se dar à medida que eles crescem no conhecimento de Deus. A partir do crescimento, no conhecimento de como se deu essa salvação, como é que agora essa salvação é operada em nós, através de nós. Por isso, ele continua a sua oração pelos Efésios. Ele já disse, primeiros 2 versículos, por quê? Olha, eu estou orando, dando graças a Deus, porque sei, tenho ouvido da fé de vocês em Cristo Jesus e do amor pelos santos. Os 2 primeiros versículos que nós vimos. Só que, como eu disse, ele sabe que isso não pode continuar estagnado nessa posição, tem que crescer. Então ele roga de novo que Deus lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação em quê? No pleno conhecimento de Deus.
Isso é outra coisa que eu já disse para vocês aqui. A única vez que a palavra crescimento, em termos de quantidade, está escrita é no livro de Atos. Logo a igreja começou. E a igreja crescia, claro, a palavra estava sendo pregada naquele momento ali. Foi ali que o Espírito veio, ali crescia. Só. Todos os outros lugares da Bíblia, do Novo Testamento, a partir daí que a palavra crescimento está escrita, está relacionada a crescimento no conhecimento de Deus. Não há nenhum outro lugar, depois de Atos, quando a igreja iniciou, que crescia, se espalhava, nenhum outro lugar, a palavra crescimento está relacionada à quantidade de gente. Está relacionada a crescimento no conhecimento do Senhor. Com crescimento na fé, no amor só. Quem quiser, depois procure aí para ver. Então, irmãos, olhem só. Vejam que maravilha, irmãos. O foco da oração, versículo 17, já lemos aqui. Oro para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Esses irmãos estavam passando por uma situação muito difícil. Perseguição do Império Romano. Perseguição dos idólatras lá de Diana, por causa da pregação de Paulo. Perseguição dos judaizantes que achavam que salvo é só quem for judeu. Paulo não está orando aqui pela saúde de ninguém, pelo emprego de ninguém que os irmãos não tinham lá, pela perseguição de Nero, que queima no fogo quem não adorar o imperador. Não era por isso que ele estava orando. Eu não estou dizendo que ele não orasse por isso, não. Mas a oração dele aqui, qual é o foco da oração do homem? Qual é a vontade do Senhor para esses irmãos? Podemos ver claramente, irmãos, que o foco da oração de Paulo era a vontade do Senhor. Era a glória de Deus na vida dos salvos, e não a vida dos salvos em si mesmo. Ou seja, antes de pedir a Deus pelos efésios, Paulo lembra-lhes a sua maravilhosa salvação. Efésios 3,14, já pregamos aqui nesse texto, já demos aula desse texto não sei quantas vezes, mostrando o que é a nossa salvação e para que é, em primeiro plano. É para a glória do Senhor. Qual o objetivo da nossa salvação? Paulo lembra esses irmãos aqui o tempo todo. O louvor da glória do Senhor. Nesse texto de Efésios 1:3-14, ele repete isso no versículo 12, falando da obra do Pai. Ali tem a obra clara da Trindade. A obra do Pai, e ele fez isso para louvor da sua obra. Louvor da sua glória. A obra do Filho, e ele fez isso para louvor da sua glória. A obra do Espírito, e ele fez isso para louvor da sua glória. Versículo 6, versículos 12 e versículo 14 desse trecho de Efésios 1:3-14, em que ele fala direitinho o que os teólogos chamam de economia da Trindade. Qual é o papel de cada um da Trindade na nossa salvação e para quê isso foi feito. Para louvor da sua glória. Muito bem, irmãos. Então ele continua a pedir a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que lhes aumente o conhecimento através do Espírito de sabedoria e revelação. Lemos agora o versículo 17. Numa referência óbvia ao Espírito que Jesus disse: o Espírito vos fará lembrar de toda a verdade, ele vai encaminhá-los à verdade. É o outro Consolador. O Consolador é aquele que está conosco o tempo todo, nos orientando, nos levando e advogando em nosso favor, se for preciso, nos orientando. É isso, esse é o papel do Espírito Santo, o outro Consolador, que ele prometeu colocar em quem? Em todo mundo? Não, nos seus eleitos. O mesmo Espírito que, segundo Jesus, guiará os seus discípulos a toda a verdade. João 16:13. Doutrina, irmãos. Doutrina. Não há oração a Deus sem conhecimento de doutrina. É idolatria. Superstição. Mas Deus atende. Ele também atende os pedidos feitos lá na macumba. Ele atende os pedidos feitos lá no texto de Maria. Ele atendeu a oração dos demônios. Senhor, não nos tire daqui, não queremos sair daqui, me manda para os porcos. Tá bom, vamos para os porcos. Ele atendeu a oração dos demônios. Qual é o problema? Ele é Deus. Conhecimento de Deus e da sua aliança, irmãos. Paulo ora para que aqueles efésios entendam melhor a doutrina da salvação. Entendam que a salvação dos eleitos é para louvor da glória de Deus.
É para isso que os eleitos são chamados, como ele diz aqui, justificados, adotados em Cristo Jesus, santificados através do Espírito Santo pela doutrina, não tem outro jeito. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Para o dia da glorificação, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Que no caso aqui ele fazia questão de lembrar que fazia parte de judeus e gentios. Infelizmente, irmãos, a salvação pregada em nossos dias, bem como as orações feitas pelos supostos salvos, estão totalmente ligadas a coisas desse mundo e não à esperança da glória vindoura. É uma raridade você perceber na oração de algum dessas reuniões. Então é isso, o camarada está ligado em Deus, na glória de Deus, ou ele está querendo alguma coisa para ele. O foco é sempre o nosso próprio bem-estar nesse mundo e não a glória de Deus na eternidade. Falei hoje de manhã, qual é a nossa preocupação com os nossos filhos? Faz 15 anos que eu insisto nisso aqui. É que eles sejam um bom médico, um bom doutor, um bom não sei o quê, um bom não sei o quê. O que é que eu ensino para esse meu filho sobre Deus? Nada. Em raríssimos casos, nada. Então não adianta negar. Ficam com raiva porque eu acuso isso aqui. Eu acuso, eu sou um profeta de Deus. É isso que eu vejo na Bíblia o tempo todo, desde de cabo a rabo, como se diz. São os profetas acusando o povo desviado da lei de Deus e chamando ao arrependimento. E prometendo o juízo de Deus, inclusive. Quantos casos já aconteceu aqui que eu disse, você vai ver se não vai acontecer isso? E aconteceu. Então, irmãos, prestem atenção. Tudo depende, parte da doutrina. Lembra da lá de Atos, a igreja que iniciou? E perseveravam, João 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a partir daí que vinha nas orações, na comunhão e no partir do pão. Era a partir da doutrina. Sem a doutrina, a comunhão, o partir do pão, os bêbados lá de Tambaú também faziam isso. Todo dia lá eu passo lá, todo dia mostro para a Margarete. Ó, Margarete, a comunhão dos irmãos na cachaça aí, ó. Maravilha. Todo dia eu passo lá, todo dia, quando eu passo lá, ó, Margarete, a comunhão dos irmãos da cachaça aí, ó. Tem briga, não tem ninguém, é tudo alegre, beleza. Então, irmãos queridos, percebem a diferença? O nosso foco sempre ou quase sempre está no nosso bem-estar, na nossa situação, na nossa família, no nosso emprego, no nosso trabalho, no nosso não sei o quê. Onde é que Deus entra nessa história? Só me abençoar, só isso. Já está fazendo o papel dele. Após a justificação, irmãos, a maior graça que Paulo pede a Deus aqui por esses irmãos é no sentido de que eles compreendam a esperança do seu chamado, eles compreendam as riquezas da gloriosa herança de Deus nos santos, que não é neste mundo. Os irmãos estavam passando miséria naquele tempo lá, todas essas cartas de Paulo, todas, os irmãos estavam passando verdadeiras misérias. A carta aos Coríntios ele chega a dizer que os irmãos da Macedônia contribuíram na sua extrema pobreza com muito mais do que eles tinham condição de contribuir. Extrema pobreza. O homem não pede para Deus dar bom emprego para aqueles homens, para melhorar a situação deles. Ele não pede isso. Não estou dizendo que ele não orasse por isso, não. Mas qual é o interesse do apóstolo no conhecimento desses irmãos? Que eles cresçam no conhecimento de Deus. Que eles saibam o que é que interessa para nós nesse mundo que não é nosso. Esse reino que não é nosso. Ele quer que eles entendam a suprema grandeza do poder de Deus que nos atingiu, nos alcançou na salvação. Versículo 18. Olha o que é que eu oro. Olha o que é que eu oro, para que Deus, iluminados os olhos do vosso coração, eu oro para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É isso que o homem estava interessado. Era esse o foco da oração de Paulo, a glória de Deus, pelo conhecimento desses irmãos, para que eles glorificassem a Deus de forma cada vez mais adequada. Sabendo quem é esse Deus,
Somente, irmãos, quem conhece esse poder, e eu tenho me esforçado tanto, isso vocês não podem negar. Até quem é contra a forma como eu ensino aqui vai ter que admitir isso. Não, se há uma coisa que a gente não pode negar aqui, é o zelo do pastor Juarez pelo ensino, para que a gente aprenda. Não me interessa culto sem conhecimento de Deus. Não me interessa culto de oração, sei lá o que for, reunião não sei de quê, sem o conhecimento de Deus. Isso não me interessa. Como eu tenho me esforçado para que vocês assimilem esse poder de que Paulo está falando aqui. Somente quem conhece esse poder saberá orar como convém, segundo a vontade de Deus, com o foco em Deus e no louvor da sua glória, e não no nosso bem-estar pessoal. Somente quem recebeu esse poder e cresce no conhecimento desse poder, terá a condição de lutar tenazmente contra o pecado que nos assedia a todo segundo. E vencer, fortalecido na força do mesmo poder que está em nós. Aqui, nessa carta aos Efésios 6:10. Fortalecido. Quanto ao mais, depois que ele explicou tudo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês não têm poder nada não, quanto a isso. Aí no 11:12 ele diz isso, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra potestades, é contra poderes, é contra Satanás. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Se eu não tiver conhecimento disso, como é que eu vou enfrentar essa luta? E que poder é esse? O homem continua dizendo aqui, orando para Deus, para os irmãos saberem que poder é esse. Ele explica que o poder pelo qual ele ora, irmãos, que coisa tremenda. Isso aqui, quando eu converso ou discuto alguma coisa com alguém tido como calvinista, que ele se salva se ele quiser, quando quiser e a hora que quiser. Digo, meu irmão, você já prestou atenção nesse texto aqui? Você já prestou atenção aqui? Qual é o poder que nos salva? Então Paulo faz questão de dizer para esses irmãos aqui, para que os irmãos cresçam no conhecimento do que foi que aconteceu, que poder foi esse no conhecimento de Deus, para poder saber qual foi o poder que nos salvou. Não fui eu que levantei a mão atendendo o convite ridículo, na maioria das vezes, de um pastor que insiste, até você ser constrangido a levantar a mão e vir aqui à frente, receber uma tal de uma oração de poder, de entrega, de não sei o que. Meu Deus, isso é idolatria. Isso não é só tolice, é idolatria. Então, meus filhos, que poder é esse? Paulo diz a esses irmãos aqui, que esse poder que nos salvou é nada menos que o poder que também ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. É nada menos que o mesmo poder que o elevou à glória, eles vendo inclusive lá os discípulos primeiros, que o fez assentar à direita de Deus Pai, e lá está como advogado do seu povo, esperando o dia em que ele virá como supremo juiz, para dizer, benditos para a minha direita, malditos para a minha esquerda. É esse o poder. É esse o poder. O poder que colocou esse mesmo Jesus que morreu, o servo sofredor, o mesmo Jesus que ressuscitou, tudo isso com o mesmo poder, o mesmo que subiu ao céu na vista dos seus discípulos, o mesmo que assentou à direita do Pai, e agora Deus o colocou sobre todo e qualquer outro poder, principado, potestade, domínio e tudo que se possa referir, seja no mundo agora ou no vindouro. Versículos, nós lemos aqui o 15, 16, 17, 18, vamos ler agora o 19 ao 21. Glória da herança dos santos, a qual o que? Essa glória. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o que? Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro.
Vocês sabem o que é isso, irmãos? Que poder é esse que nos salva? É isso que Paulo estava aqui orando a esses irmãos que ele já sabia que eram eleitos. Ele já havia ensinado a esses irmãos sobre a salvação. Eles dão prova disso, dessa fé em Cristo, pelo amor que tem uns pelos outros. Só que não pode ficar nisso. Tem que crescer, e esse crescimento, Paulo está orando, é para a glória do Senhor, e está mostrando para esses irmãos em que implica esse crescimento. Não é crescimento em quantidade de irmãos da igreja, não. Isso não é da nossa conta. Isso é da conta de Deus. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. Que maravilha! Qual a magnitude da nossa salvação? Não é eu resolvi levantar a mão num culto. Percebe, irmãos, a importância de conhecer a doutrina para que possamos orar segundo a vontade de Deus, com o foco correto na glória de Deus e não no nosso bem-estar, como nós oramos na maioria das vezes, e não nos nossos próprios prazeres. Interessante, Tiago já chama atenção disso na sua carta. Tiago 4,3, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Irmão, nada há de novo debaixo do sol. Quando oramos a Deus, rogando o poder de Deus, apenas para nos curar de alguma enfermidade, quando oramos a Deus, rogando o poder de Deus apenas para nos arranjar um emprego melhor, para restaurar nosso casamento que nós mesmos estragamos, quando oramos por uma casa que nós mesmos não tivemos sabedoria para adquirir essa casa, com a graça que Deus nos deu a vida inteira, nós estamos demonstrando, irmãos, quão pequeno ou nulo é o nosso conhecimento da vontade de Deus, para que vivamos para o louvor da sua glória. Que coisa triste, irmãos. Eu só falto morrer de agonia, porque é isso que eu percebo na igreja a minha vida inteira. É por isso que Paulo ora pelos Efésios. E eu oro por vocês, pela nossa igrejinha, porque, como o apóstolo continua a sua petição, na sequência que estamos lendo aqui, nos versículos 22 e 23, lemos até o 21, todo esse poder que foi colocado sob os pés de Jesus, foi dado à igreja. Que poder que a igreja tem? Zero. Nenhum. Por quê? Porque não conhece a doutrina. É tudo prosélito. Detalhe, feitos prosélitos conscientemente pelos pastores, ainda tem mais essa. E Jesus acusou isso dos fariseus. Vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito, depois o tornam 2 vezes pior do que vocês. Isso é a realidade de sempre. Nada há de novo sob o sol. Então, irmãos, prestem atenção. Versículos 22 e 23. Então, todo esse poder que nós lemos agora aqui, domínio, todo nome, tudo foi colocado sob seus pés. Pois todas essas coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Se esse poder que nós estamos lendo aqui é o poder da igreja, então isso é tudo balela, isso é tudo papo furado, conversa de religião. Esse poder que Paulo está falando aqui foi dado à igreja. E cadê esse poder na igreja? A igreja tem esse poder? Tem. A igreja invisível, como diz Agostinho, tem esse poder. Os eleitos de Deus têm esse poder. Muitos irmãos que estão nas igrejas, certamente,
Esse poder foi dado a eles. E por que não usam? Porque pouco ou quase nada sabem da doutrina. Não cresceram no conhecimento do Senhor. Até nasceram, se for como, ficaram raquíticos. Tudo atrofiado. O que Paulo faz em todas as suas cartas, em todas, a não ser em carta pessoal como a Filemon, mas assim mesmo também. E não apenas nessa carta aos Efésios, o que ele faz é doutrinar os convertidos. Eu tenho dito para vocês aqui, as cartas apostólicas não têm a função, em nenhum momento, elas não têm a função de converter ninguém. Elas são cartas escritas para igrejas, para pessoas já supostamente convertidas. E Paulo está doutrinando, Paulo, Pedro, João, todo mundo, está doutrinando esses irmãos. Aquilo não é para converter mais ninguém, não. Aquilo já foi carta escrita para convertidos, no sentido de doutriná-los, no sentido de edificar os irmãos aperreados, como se diz aqui na Paraíba, que eram o tempo inteiro pelos judaizantes, pelos falsos pastores, falsos mestres dentro da igreja. Alguma novidade? Não. A mesma coisa de hoje. Então, irmãos, esse poder todo foi dado à igreja. E o que é que está faltando? Doutrina. Doutrinar os convertidos. Porque Paulo sabe que sem o conhecimento da doutrina, sem o conhecimento do supremo poder envolvido na nossa conversão, sem o conhecimento do propósito de Deus a ser cumprido em nós e através de nós, inclusive nas tribulações, aflições, o que for, sofrimento, como nós temos pregado nos 3 últimos domingos. Se nós não soubermos disso, irmão, nossas orações não servem para nada. São orações egoístas. Se os irmãos não souberem disso, jamais a igreja fará uso desse poder. Vamos dar mão todo mundo e orar para Deus tirar o vírus. Vem do demônio esse vírus. Jamais a igreja terá poder, irmãos. Jamais usará esse poder de forma correta, já que não ora de forma correta. Oração não é uma oração segundo a vontade de Deus, oração segundo a sua vontade pessoal. Jamais orará com o foco correto, que é a glória de Deus. Não, o foco que eu oro são as minhas coisas aqui nesse mundo, como o Tiago acusa. Vocês oram e não recebem, porque só pedem para gastar, esbanjar nos vossos prazeres. Irmãos, isso está escrito. Se não serve, rasgue essas coisas da Bíblia que não serve. O foco principal das nossas orações, que é a vontade de Deus, é a edificação dos seus eleitos, enquanto igreja. É a edificação dos seus eleitos. É o crescimento dos irmãos no conhecimento de Deus. Para quê? Para que demonstremos a glória de Deus em nós e através de nós. O mundo tem que ver. Que povo é esse? Eu já disse para vocês não sei quantas vezes, na peste negra do século XIV, que foi a maior, houve outras, mas do século XIV foi a maior, as pessoas jogavam seus doentes na rua, ninguém queria contato com alguém infectado, porque infectava todo mundo, morreu 1/3 da população da terra nessa peste. Houve uma cidade da França que morreram 100% dos habitantes, não escapou nenhum. Então, jogavam seus povos na rua, sai daqui, quem é que é um infectado dentro de casa? E esse povo ia apodrecer na rua. Havia um povo que ia honrar os corpos daqueles mortos e enterrar os mortos, sabendo que iam ser contaminados e morrer também. E o povo perguntava: que povo é esse? Eram os crentes. Está no livro do homem, Jean Delumeau, autor francês. Que povo é esse? Os crentes. Por amor à criatura feita à imagem e semelhança de Deus, eles não queriam deixar aqueles mortos apodrecer no meio da rua, comidos por cães, urubus, o que fosse, eles iam enterrar, sabendo que iam ser contaminados também. Se Deus quiser nos livrar, que nos livre, como disseram os rapazes lá para Nabucodonosor. Mas nós vamos fazer o que ele mostrou, demonstrar o seu amor.
que está em nós e tem que se manifestar através de nós. Então, irmãos, esta oração de Paulo, eu repito, não foi por nós não. Foi pelos irmãos Efésios, segunda carta. Mas é a palavra de Deus. Paulo nunca imaginou que essa palavra ia estar aqui 2000 anos depois que ele escreveu. Nunca passou pela cabeça dele isso, eu tenho certeza. Ele era um apóstolo de Deus que estava edificando aquela igreja, e a sua palavra, como é a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, ele vos estará em vós. O Espírito da verdade, o outro Consolador, estará em vós. Então, irmãos, não foi por qualquer outro crente que Paulo orou, não. Essa carta aqui foi pelos irmãos de Éfeso. Mas é a palavra de Deus e é transcendente, é inspirada pelo Espírito Santo para nos conduzir à santidade de vida. Por isso esta oração ficou registrada aos Efésios, esta oração ficou registrada nas Escrituras Sagradas para nos ensinar a doutrina da salvação. Lembra, Paulo também escreveu lá aos Romanos 15:4. Estas coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Lembra Romanos 15:4? A fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pois é, isso ficou aqui registrado para hoje nós estarmos aqui discutindo esse assunto e mostrando aos irmãos a doutrina da salvação que nos ajuda a orar como convém, a orar segundo a vontade de Deus e não segundo nossas vontades, e que Deus faça as nossas vontades. Portanto, como aqueles irmãos a quem Paulo escreveu aqui, a nós também, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber quem nós éramos, se é que não somos mais. Nós éramos miseráveis pecadores, filhos da desobediência, como ele diz aqui, nessa carta mesmo. Filhos da desobediência, filhos da ira. Mas Deus nos amou com amor eterno, nos chamou no tempo oportuno, nos salvou em Cristo Jesus e nos revelou esta maravilha pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que há de se manifestar no amor pelos santos. É isso que o homem está dizendo aqui. Agora, como filhos de Deus, precisamos materializar, irmãos, essa fé no amor para com todos os santos. Vocês sabem o quanto eu cobro isso aqui. Amor de uns para com os outros mesmo. Nós precisamos orar uns pelos outros, porém com foco na glória de Deus, sabendo que as nossas orações estão incluídas no propósito de Deus, ou então elas não servem para nada. Nossas orações, irmãos, estão incluídas no propósito de Deus, tanto para o resgate dos seus eleitos, que ainda estão fora da igreja, quanto para a edificação e santificação dos que já estão dentro da igreja. Eu tenho dito para vocês aqui quantas vezes, a gente se acaba de orar por um irmão doente, porque está doente, morreu, foi atropelado, seja lá o que for, ou agora na Covid. Quantos aqui realmente estão preocupados e até reúnem um ou dois ou três para orar por um irmão que está fraco na fé, que está afastado, que se corrompeu, que saiu da igreja? Quantos? Ou seja, nosso foco está nas coisas seculares. A igreja, irmãos, que o homem diz aqui, que é o corpo de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o seu corpo. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cadê essa igreja? É isso que Paulo está orando aqui. É por essa igreja que Paulo está orando aqui, irmãos. Oração não é um rito mágico, como as igrejas fazem. Não é.
Todas as religiões têm seus ritos de oração. E todas elas são atendidas em suas orações. Em última instância, esse poder que atende qualquer uma dessas religiões é Deus, que manda o sol sobre justos e injustos e a chuva sobre bons e maus. É Deus. Agora, os seus eleitos, a conversa é diferente. Eles têm que saber. É por isso que o homem está pedindo: eu oro para vocês saberem, para que Deus abra o entendimento de vocês, para que vocês saibam o que foi que aconteceu, como aconteceu, para que aconteceu. É isso, irmãos, que nós vimos aqui hoje. Pois todas essas coisas, esse poder da magnitude que ele citou aqui, o poder que ressuscitou o Senhor Jesus, o poder que levou o Senhor Jesus às alturas, o poder que o colocou sentado à direita do trono, todo o poder, seja nesse mundo ou no mundo que for, o colocou sob os seus pés. Aí ele o deu à igreja. E a igreja precisa saber disso. É disso que nós tratamos hoje aqui. Que Deus nos conceda a graça para que nós possamos compreender a sua doutrina. E como eu sempre digo, que nos conceda mais graça ainda para pô-la em prática, porque nós não temos condição em nós mesmos. A fim de que nós oremos não focados em nós mesmos, mas focados no Senhor, o Rei da Glória, aquele que tem todo o poder sobre toda a sua criação, que Ele criou para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.